Falando de Jesus, o assunto é nascimento e crescimento espiritual. E vamos ter como exemplo Samuel, o profeta. Lá no livro 1 Samuel, nós vamos ver a vida dele, fazer um paralelo com a vida daqueles que nascem e crescem espiritualmente. Primeiro, o nascimento é graça de Deus, é favor imerecido. Samuel não poderia nascer, a sua mãe era estéril, foi um favor de Deus. Assim também todos nascem espiritualmente, pela graça de Deus. É algo espiritual e merecido. Agora o crescimento dele, e olhando para o crescimento daqueles que já são espirituais. O primeiro é que ele foi, quando desmamado, trazido para a casa de Deus. E lá viveu para sempre. Do mesmo modo, também aqueles que nascem espiritualmente, a casa de Deus passa a vir para dentro deles. O Espírito Santo vem morar em seus espíritos, ele se torna um templo de Deus. Então o crescimento vem nessa vida, nessa casa individual e também nessa casa corporativa, quando ele está reunido com outros irmãos na igreja. Um outro aspecto importante do crescimento espiritual de Samuel é que a sua mãe o separou para Deus, ele se tornou um nazireu, não passaria navalha, o cabelo dele não seria cortado. Assim também, o crescimento espiritual vem por separação. Quanto mais uma vida está separada para Deus, mais ela cresce espiritualmente. No versículo 18 do 1 Samuel 2, há outra verdade importante do crescimento de Samuel e daqueles que também estão crescendo espiritualmente. Ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Desde menino ele aprendeu e toda a vida a ministrar ao Senhor, a ter comunhão, a ter disciplina espiritual. Semelhantemente, todos que estão crescendo têm que ter comunhão com o Senhor, oração, leitura da palavra, ter essa vida de comunhão, de disciplina espiritual. Mas não era de qualquer maneira. Ele estava vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele estava vestido com a roupa apropriada, ordenada por Deus. Não poderia um sacerdote ministrar ao Senhor com outro tipo de vestimenta. Assim também nós ministramos ao Senhor com a nova vida, revestidos de Cristo. É a nova vida que nos leva a ministrar perante o nosso Deus para o crescimento espiritual. No versículo 19 diz que sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano em ano. Então ele crescia, então uma nova túnica era necessária, uma nova estola. E ele não fazia nada para crescer, ele comia e bebia, mas o crescimento vinha espontaneamente. E a túnica também, ele não fazia a nova túnica, era a própria mãe. A mãe é que simboliza a graça. Assim também crescemos espiritualmente pela graça. O Senhor nos leva a crescer espiritualmente. Outro aspecto importantíssimo é que Samuel, no versículo 1, no capítulo 3, ele servia ao Senhor perante Eli. Ele serviu ao Senhor toda a sua vida, perante Eli, perante Israel. Assim também é aqueles que crescem espiritualmente. Eles servem a Deus perante homens. Não podemos mudar a ordem. Se servir aos homens perante o Senhor, vai causar prejuízo à pessoa que está servindo, aos que estão sendo servidos, vai causar escândalo, vai ter dano. Por quê? Porque a ordem foi mudada. Nós somos servos de Deus. Samuel foi servo de Deus. No versículo 3, diz que Samuel deitou no templo onde estava a arca antes que a lâmpada apagasse. Ele aprendeu a descansar em Deus antes que a lâmpada se apagasse. E no templo, ele descansou diante da arca. É o único lugar que uma pessoa pode descansar. Então Samuel, ele durante o dia, muita agitação, muito trabalho, muita força, muita luz, muitas circunstâncias, ele aprendeu a descansar. Quando veio a noite, ele já estava descansando. A noite não era pavor, não era angústia, pelo contrário, era descanso para ele, porque ele aprendeu a descansar durante o dia. Do mesmo modo, nós temos que descansar durante o dia. O trabalho é do Senhor, não é nosso, tem muita força, muita coisa acontecendo durante o dia. Quando descansamos diante da presença que está em nós durante o dia, a noite vem, vai ser contribuição de conhecimento, de revelação, ao invés de angústia, desespero, escuridão, medo. Não, vai ser momento de crescimento mais ainda espiritual durante a noite. E no versículo 19 diz que ele crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caiu em terra. Todo de Dan
até Berseba, norte e sul, todos reconheceram que Samuel foi confirmado como profeta do Senhor. Em outras palavras, Samuel naquele tempo ele falou palavras de Deus, fez obras de Deus e manifestou no seu corpo, em muitos aspectos, o testemunho da palavra do Messias que um dia viria sobre Israel. Ele foi uma pessoa espiritual. Assim também, nós cresceremos, o Senhor é conosco e nós falaremos as palavras do Senhor, faremos as obras do Senhor e manifestaremos em nosso corpo mortal a vida de Cristo. Agora deixa eu te dizer, se você quer ouvir essa palavra em detalhe, cada assunto que foi ministrado aqui de modo breve, vai lá no YouTube, porque essa palavra está completa lá no YouTube. Eu me dirijo agora a você que não tem Jesus, que hoje seja o dia da sua salvação, porque Ele já te salvou. Que você receba aquele que te recebeu, Ele já te perdoou, para que você, pela graça, nasça espiritualmente e pela graça e pela sua obediência amorosa, voluntariosa, cresça espiritualmente na nova vida que há em Cristo Jesus. Eu quero terminar orando por nós, para que essa realidade seja cada vez mais crescente em toda a terra. Pai, eu oro por aqueles que ainda não nasceram, que nasçam espiritualmente pela graça. E aqueles que já nasceram, que nós possamos crescer. E esses que estão nascendo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e nessa nova vida que está em nós, em Cristo. Para que o mundo veja a nova vida de Cristo na igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.